Boa noite, nobres irmãos e irmãs, paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais estudo no canal A Plenitude das Escrituras. E o tema de hoje, meus irmãos, é o seguinte: a glória, a autoridade e humildade, a mensagem de Paulo aos Coríntios, com base em 2 Coríntios, capítulo 10. Então, meus irmãos, vocês estão-se todos à vontade, cumprimentados mais esta noite do estudo da Palavra de Deus. Peço por gentileza que os irmãos possam deixar o vosso like, possam compartilhar em suas redes sociais, em seu WhatsApp, Telegram, né, nos grupos da família, em Facebook, para que mais pessoas possam vir, possam comparecer, possam ouvir esta palavra, para que também sejam edificados. E ao término do seu estudo, possam também deixar um comentário se essa palavra falou em seu coração, que o irmão ou a irmã aprendeu com esse estudo de hoje, para terem todo o prazer de estar lendo ou respondendo. Certo? Espero que todos os irmãos também estejam bem, né? Estamos aí em dias aqui no Brasil, né, bem frios, dias bem frios. Espero que os irmãos estejam todos muito bem aquecidos, né? Para esta noite estamos estudando mais sobre a palavra de Deus, certo? Então, vamos aqui para o estudo, meus irmãos. Apostila na tela. Como foi dito, o estudo de hoje será com base no capítulo 10, né, da segunda carta aos Coríntios. Não é uma carta muito longa. Ela tem apenas 18 versículos. Só que eu não farei a leitura para não ficar muito maçante, porque no estudo de hoje iremos abordar aqui, fazer uma análise de versículo a versículo e iremos extrair, né, aqui o máximo de ensinamentos, de reflexões de cada versículo da segunda carta aos Coríntios, né, do capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios. Então vamos aqui, meus irmãos, primeiramente abordar o contexto dela, começando aqui. A segunda carta aos Coríntios é uma das mais pessoais e emocionais de Paulo. Ela foi escrita em resposta a uma série de desafios que a igreja de Corinto enfrentava, incluindo divisões, acusações quanto à autoridade, né, apostólica de Paulo, influências de falsos mestres e uma tendência entre os coríntios de se guiarem por aparências externas e sabedoria humana. O capítulo 10 marca uma mudança de tom dentro da carta. Enquanto os capítulos anteriores focam em consolo, em reconciliação, em generosidade, especialmente no que diz respeito à coleta para os santos, né, ou seja, ofertas voluntárias, a partir do capítulo 10, Paulo assume uma postura mais direta e defensiva quanto à sua autoridade apostólica. Isso se dá porque alguns coríntios estavam questionando a autoridade e legitimidade de Paulo, influenciado por falsos apóstolos. Havia acusações de que Paulo era forte em suas cartas, mas fraco em presença pessoal, como iremos ver, né, hoje, no verso 10 de 2 Coríntios 10. Paulo precisava refutar sofismas, altivez que se levantavam contra o conhecimento de Deus dentro da própria igreja. Portanto, este capítulo não é apenas uma defesa pessoal de Paulo, mas sim uma declaração teológica e espiritual profunda sobre como lidamos com os argumentos carnais, fortalezas mentais e a verdadeira natureza da autoridade em Cristo Jesus. Então vemos aqui que Paulo estava sofrendo muitas acusações, muitos ataques ao seu apostolado. E Paulo aqui ele faz essa carta não só como apenas como uma defesa, né, pessoal, mas até mesmo nessa defesa pessoal dele, iremos aprender muito, né, como foi dito aqui. Iremos ver aqui uma declaração teológica, espiritual muito profunda para como lidarmos com argumentos carnais, né, argumentos de, de pessoas que querem, né, nos afrontar, às vezes com fortalezas mentais,
e vemos qual é a verdadeira natureza da autoridade em Cristo, né, nosso Senhor Jesus Cristo, também de nosso Deus, nosso Pai. E temos muito o que aprender com esse capítulo 10 de 2 Coríntios. Além disso, o capítulo introduz uma linguagem militar, né, armas, fortalezas, cativeiro, vingança, para descrever a guerra espiritual travada não com métodos humanos, mas com o poder de Deus para sujeitar tudo ao senhorinho de Cristo. Então vemos também que Paulo ele fala bastante dessa forma, ele traz essas expressões, né, que são, na verdade, são metáforas, né? Não é, na verdade, armas de verdade, né? Fortalezas, cativeiro, vingança, é tudo metáforas para descrever essa guerra espiritual travada não com métodos vindo de homens, mas com o poder de Deus. O tom é firme, porém espiritual. Não se trata de autopromoção da parte do apóstolo, mas de defesa da verdade apostólica e do evangelho de Jesus Cristo. Então, essa foi aqui uma rápida descrição de que nós veremos o que está, né, nesse capítulo 10, de 2 Coríntios, e também a respeito um pouco da carta em si, né? Então vamos aqui, então, meus irmãos. Agora vamos a uma análise aqui de versículo por versículo, do capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, e possamos aqui hoje sermos edificados. Provavelmente, irmãos, como o estudo, a apostila ficou bem longa, talvez aqui iremos abordar só a primeira parte, né? Talvez esse estudo fique dividido em duas partes. Veremos aqui. Então, irmãos, vamos começar aqui no primeiro verso, qual Paulo diz. Ele começa: Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Esse versículo carrega uma introdução de Paulo que já antecipa a tensão existente entre ele e alguns membros da igreja de Corinto. Aqui vemos ele dizendo, né, eu mesmo, Paulo, vos rogo. Paulo começa com um apelo pessoal, usando a expressão eu mesmo, que mostra que ele estava se dirigindo diretamente aos coríntios, sem intermediação, com intensidade e sinceridade. A palavra rogo, né, que vem do grego parakalo, carrega o sentido de exortar com ternura, chamar ao lado e implorar com base em amor, e não uma ordem impositiva, né, autoritária. Essa escolha revela muito do espírito com que ele aborda os irmãos. E também diz, né, pela mansidão e benignidade de Cristo. Aqui está o fundamento do apelo, o caráter de Cristo. Ele não está apelando com base em sua autoridade, o que poderia fazer, mas sim invocando um exemplo de Jesus, que era manso e benigno, ou seja, gentil, paciente e não agressivo. O próprio Senhor Jesus disse, né? Como vemos Cristo evidenciando em textos como Mateus 11, 29, como ele diz, né? Aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Paulo ele estava sendo ali imitando, né, o caráter do Senhor Jesus. Ele mesmo dizia, né? Seja como eu, que sou o imitador de Cristo. Então Paulo era um legítimo, né, um exímio imitador de nosso Senhor Jesus Cristo, né, um discípulo de Jesus, e ele estava ali dando o exemplo, né, estava abordando os irmãos ali naquela carta com paciência, com gentileza, não com agressividade, com palavras torpes, né, nada disso, com imposição de uma forma tanto quanto autoritária, ou até mesmo apelando para com a autoridade, né, que ele tinha como apóstolo, que ele podia até fazer isso, que ele era um apóstolo escolhido, né, pelo próprio Senhor Jesus, mas não, ele tem essa abordagem bem humilde da parte dele, mas é claro, com palavras ali fortes, né, no sentido de exortar aqueles irmãos, exortando, avisando. Então Paulo está ensinando que a autoridade espiritual genuína é exercida com o Espírito de Cristo e não com tirania carnal, né? O Espírito de Cristo ali, como a gente fala, Espírito de Cristo, ou seja, no sentido de intento, né? Uma forma
igual ao Senhor Jesus. E também ele diz, né? Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Esta frase faz referência direta às críticas que Paulo recebia. Alguns o acusavam de ser fraco pessoalmente e forte apenas por carta. Ele reconhece que dizem dele, não com uma confissão de fraqueza, mas com uma estratégia de humildade e discernimento espiritual. Ele era de fato humilde presencialmente, não agindo com altivez ou com autoritarismo, mas ao escrever exortava com ousadia, porque era necessário preservar a verdade. Essa tensão entre mansidão e ousadia revela o equilíbrio do ministério autêntico de Paulo, ser cheio de graça e verdade, como o próprio Senhor Jesus era, vemos em João 1,14. E também, como vemos em 1 Coríntios 4:21, que quereis? Ereis vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo estava mostrando essa disposição em moldar sua abordagem conforme a situação. Então vemos aqui Paulo também em 1 Coríntios 4 que ele fala, né? Ele ali abordando, né, os irmãos, exortando os irmãos. Eu já até disse isso anteriormente, em outra pregação que eu trouxe sobre 1 Coríntios 15, que a igreja de Corinto era uma igreja bem complicada, né, bem problemática. Ela sempre deu muita dor de cabeça ao apóstolo Paulo e também a Apolo, né, que também era ali uma liderança, né, da igreja de Corinto, e outros também irmãos como Priscila e Áquila. Então ali os irmãos daquela igreja era bem complicado. Então ali Paulo abordando eles, né, ereis vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então ele estava falando ali, olha, será que eu precisarei ir aí convosco com uma vara para corrigi-los? Ou com amor e espírito de mansidão? Então ele estava fazendo ali uma pergunta, obviamente quase que retórica, né? Obviamente que deveria ir com amor, com espírito de mansidão, que não era necessário ele fazer tal coisa, né? Ter essa atitude tão radical, porque estavam causando muito problema e precisariam de ser corrigidos, né? Então Paulo já mostrava essa disposição em moldar sua abordagem conforme a situação. Então vemos que Paulo ele tinha ali uma forma dele humilde de abordar, mas dependendo da situação, quando era muito crítico, ele tinha que usar uma linguagem mais forte, né? Uma linguagem ali mais ríspida, né? Para que os irmãos ali ao lendo a carta poderiam sentir o peso daquelas palavras dele e, né, ter ali a consciência, né? Poxa, acho que a gente está passando um pouco do limite, vamos aqui nos corrigir, né? Dar ali, entrar no correto, porque essa também é a vontade de Deus, né? Deus não quer uma igreja cheia de problemas, cheia de conflitos, cheia de pessoas causando problemas, dando dor de cabeça, né? As lideranças. Não quer. Então, essa era a grande situação que Paulo passava com a igreja de Corinto. Vemos também em Gálatas 1:6 que Paulo escreve, né? Corrigir tal com espírito de mansidão. Vemos novamente Paulo citando esse espírito de mansidão, esse intento de mansidão. O mesmo espírito com que ele ora aos coríntios é o que ele espera dos outros. Vemos também em 2 Timóteo 2, dos versos 24 ao 25, o servo do Senhor não deve ser contencioso, mas manso e apto a ensinar, corrigindo com mansidão aos que resistem. Então veja novamente ele citando esse espírito de mansidão, a pessoa ser mansa. E mansa não é uma pessoa assim, que muitos entendem ser errado, né? Que muitos pensam que mansidão é a pessoa ser muito inativo, né? Muito parado. Né? A pessoa, não, a mansidão é a pessoa ser uma pessoa controlada. Uma pessoa que, independente da situação, seja ela crítica, ela sempre está ali em paz. Ela não se exalta, ela não começa a gritar, a xingar, a bater, a falar alto, né? Não. A pessoa consegue, às vezes, ser muito, às vezes, sim, dura, firme, mas ao mesmo tempo mansa. Jesus mesmo é um sinal, é um exemplo perfeito disso. Quantas vezes Jesus ele não teve que corrigir, né, os seus discípulos e muitos outros ali se impondo com firmeza, mas ele era manso.
Jesus ele confrontou os fariseus com mansidão, mesmo sendo muitas das vezes duro com seus discípulos. Então, tem isso, né? Pessoas entendem errado que manso que é a pessoa ali que sempre não faz nada, né? A pessoa é muito passiva, né? Essa palavra que eu estava procurando, passiva, né? Não, a pessoa pode sim ser, quando é necessário, obviamente, ser uma pessoa mais, ter que se impor, né, ali com firmeza para exortar uma pessoa, um irmão, uma pessoa, mas sendo ao mesmo tempo mansa. Então vemos claramente que um servo do Senhor, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não deve ser contenciosa, ou seja, uma pessoa que sempre está à busca de briga, né, brigona, mas manso para ensinar, corrigindo com mansidão aos que resistem. Este primeiro versículo já estabelece a postura espiritual de Paulo. Ele confronta, mas com o caráter de Cristo. Defende a verdade, mas com mansidão. É ousado, mas não carnal. Veja, irmãos, está vendo? É a pessoa ousada, mas não é carnal, ou seja, usa de xingamentos, de gritaria, às vezes de agressão, sabe? A pessoa pode ser ousada, firme, mas ali tendo o caráter de Jesus, não apelando para essas carnalidades, entendem? É um modelo de liderança espiritual autêntica. Paulo ele era um líder exímio, autêntico, mas mesmo assim havia esses líderes aí mal intencionados, muitas vezes movidos por inveja, por orgulho, por ganância de querer liderar, né, com aquele espírito nicolaíta de querer fazer a caveira, digamos assim, hoje a expressão hoje, né, que a gente usa, né, fazer a caveira do apóstolo Paulo, para que ele pudesse ali, talvez a igreja se virar contra ele e expulsá-lo, né? Mas obviamente, né, que o servo de Deus ele sempre mostra a verdade, e obviamente isso não ocorreu. Então é isso, irmãos. Vemos aqui primeiro, já analisamos o primeiro versículo, né, de 2 Coríntios 10. Vamos agora para o segundo verso, que está dito: rogo-vos, pois que, quando estiver presente, não me veja obrigado a ser ousado com aquela firmeza com que penso que deve usar para com alguns que julgam como se andássemos segundo a carne. Então vemos Paulo falando, né? Rogo-vos, pois que, quando estiver presente, Paulo mantém o tom de súplica no versículo anterior, revelando que seu desejo não é disciplinar com dureza, mas sim ser recebido com o mesmo espírito de mansidão com que estava escrevendo. A expressão "quando estiver presente" mostra que ele planejava visitar os coríntios novamente, e está advertindo, né, preventivamente, oferecendo tempo para que se corrijam antes de sua chegada. Então, justamente, como eu até disse anteriormente, ele falava dessa forma, às vezes dura, alertando para que eles pudessem se corrigir. E Paulo tinha, pelo jeito que ele fala, ele queria, né, novamente visitar a igreja de Corinto e avisando: olha, eu espero que eu não chegue aí, a casa, vamos dizer assim, né, a casa esteja bagunçada, né, eu espero que a casa esteja tudo em ordem, arrumada, sabe, para que eu não precisa puxar a orelha de vocês, disciplinar vocês com dureza, da mesma forma que como estou escrevendo essa carta. Espero que a casa esteja tudo em ordem, né? Até porque até a igreja, né, é chamada de casa de Deus, né? Então, assim, é mais ou menos isso, né, no linguajar de hoje, querendo dizer isso, né? Paulo estava querendo dizer isso. Espero que quando eu chegar aí esteja tudo ok, não tenha problemas, né? Porque, no fundo, todo cristão verdadeiro, ele tem esse sentimento de pacificação. Todo cristão, ele tem esse desejo de tratar as pessoas com mansidão, né? Com paz, com tranquilidade. Não quer ficar o tempo todo disciplinando, ter que disciplinar, ainda mais com dureza, né? Com exortações duras. Então, Paulo ele não queria isso. Isso demonstra da parte de Paulo realmente, de fato, um verdadeiro amor. Porque quando a pessoa tem um espírito de autoritarismo, um espírito de, sabe, nicolaíta, um espírito, ela sempre quer
tratar as pessoas com dureza. Às vezes nem é necessário fazer isso, mas ela já trata a pessoa com dureza. Não é às vezes nem necessário exortar ou exortar com dureza, mas ela quer exortar, porque ela tem esse desejo, essa ânsia. E isso vem muito por parte desses mesmos que estavam acusando Paulo. É certeza que esses que acusavam Paulo de ser muito duro, de ser isso, aquilo, eles mesmos, eles eram duros com os irmãos ali da igreja. Certeza, isso sempre é uma tática do inimigo, de acusar daquilo que você mesmo é, de chamar outra pessoa daquilo que você é, de acusar a outra pessoa daquilo que você faz. Isso é até uma filosofia até comunista, né? É comunista. O próprio Lenin ensinou isso. É uma tática do inimigo. Então, provavelmente esses opositores, eles chamavam Paulo daquilo mesmo que eles eram e o acusavam daquilo mesmo que faziam. Então, Paulo, no fundo, ele queria paz, queria tranquilidade, queria tratar os irmãos com o máximo de carinho e de mansidão. Mas, se fosse, né, necessário, infelizmente, ele teria que ser mais duro, né? Então, isso demonstra claramente, né, o espírito com o qual Paulo estava, que de fato é o espírito de Cristo, né, o intento de Cristo. Então vemos também ele dizendo, né, que não me vejo obrigado, né, a ser ousado com aquela firmeza. Então aqui Paulo faz menção à possibilidade de agir com firmeza, ou seja, que é até do grego, né, parresia, significa ousadia, franqueza, mas isso não é do que ele desejava. Isso não era o desejo dele. Ele não quer ser severo, mas afirma que não hesitaria, que não hesitará em sê-lo de ser necessário, especialmente com os que estão em rebeldia contra a autoridade apostólica. Então o desejo de Paulo não era ser duro, mas se fosse realmente de fato necessário, ele não hesitaria a agir dessa forma. E também ele diz, né, com que penso dever com que penso dever usar para com alguns. Paulo distingue alguns dentro da comunidade cristã, ou seja, a oposição não era toda da igreja, mas de certos indivíduos que estavam tentando desacreditar seu ministério, talvez até influenciado por falsos mestres. Nós vemos, por exemplo, outro exemplo disso em 2 Coríntios 11, do verso 13, que ele cita essas questões também de falsos mestres, influenciando ali a igreja. Ele se mostra prudente e justo, não com uma certa generalização, né, generalizando a culpa, mas apontando diretamente para os que necessitam de correção. Então Paulo ali não estava generalizando toda a igreja. Ele está ali apontando que tinha um grupo, né, uma panelinha, né, ali dentro da igreja que estava causando essa desordem, digamos assim, essa rebeldia. Então Paulo estava sendo ali bem justo, né? É bom, né? Ele está sendo bem correto. Até nos ensina também sermos justos, né? Às vezes quando tem um problema e vemos que vem de certas pessoas, não de toda uma comunidade, né? De todo um grupo, possamos sempre também sermos bem pontuais, né? Nesse sentido. Não generalizar. Isso é injusto, né? Esta é a acusação central. Paulo estaria agindo de maneira carnal, motivado por motivos humanos, manipulando, né, buscando prestígio ou agindo com fraqueza. Então essa era a acusação que estavam fazendo, a principal, que Paulo estava sendo carnal. Olha só que absurdo, né? Buscando ali prestígio, manipulando a igreja. A expressão, né, andar segundo a carne, significa viver guiado pelos padrões humanos, mundanos, né? Exatamente o oposto que Paulo fazia. Paulo não era dessa forma, obviamente.
Eles não discerniam o ministério de Paulo como espiritual, pois olhavam segundo a aparência e não com os olhos espirituais. Vemos a mesma coisa também em 2 Coríntios 5:16. Então veja, o que estavam fazendo? Eles que estavam sendo carnais. Eles não estavam discernindo corretamente o ministério de Paulo. Eles achavam que era um ministério carnal, sendo que eles mesmos estavam sendo carnal, estavam sendo levados pela aparência. Estavam vendo ali Paulo como uma pessoa ali pessoalmente fraca, e provavelmente Paulo realmente não era um homem que talvez tinha uma aparência muito imponente, né? Paulo passava por muita dificuldade, ele sofria muitos danos físicos, né? Ele, às vezes passava até por dias sem comer, então provavelmente Paulo realmente tinha uma aparência de um homem assim, digamos, fraco, né? Magro, não era muito alto. Então muita gente julga as pessoas por essa aparência, né? Às vezes vem aqui uma pessoa que não é muito alta, não tem uma grande estatura, é magra, aí já julga a pessoa falando que ela é uma pessoa fraca, não tem punho firme. Às vezes fala que a pessoa é um covarde. Então tem muito disso. Então provavelmente Paulo tinha essa aparência, né, enfraquecida, e isso ficava ali. Olha ali, Paulo ele escreve com tanta autoridade em suas cartas, mas se vê pessoalmente uma aparência bem raquítica, vamos dizer assim. Então isso é óbvio que isso é errado. É porque a pessoa também não tem uma aparência de um homem forte que seja, isso anularia o fato de ela ser um apóstolo, ser um grande pregador da palavra, um servo de Deus. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então isso, na verdade, esses opositores, estavam sendo carnais. Por exemplo, vemos em 1 Samuel 16, verso 7, ó, o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus, ele olha o coração, ele estava olhando o coração de Paulo. Por que Paulo foi escolhido por Deus? Porque ele viu o coração dele. Ele via por que Paulo se mantinha firme em seu apostolado? Porque ele é um homem muito dedicado à obra, um homem verdadeiramente segundo o coração de Deus. E esses homens não, esses opositores eram distantes de Deus. Então devemos também vermos as pessoas pelo que de fato elas fazem, né? Os seus frutos, pelos frutos conhecereis a árvore. Paulo era julgado pela aparência, não pela realidade espiritual, que ele era um grande homem de Deus. Vemos em João 7:24 para o Senhor Jesus falando: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E também vemos em Gálatas 1:10: procura agora o favor dos homens ou de Deus? Então é isso. Devemos julgar segundo a reta justiça, com base no que as obras que as pessoas fazem, do que elas realmente são, não somente segundo a aparência da pessoa. E Paulo nunca se moveu, né, por motivações carnais. Neste verso, Paulo demonstra seu discernimento pastoral e autoridade espiritual. Ele pede para não precisar agir com dureza, mas está preparado para fazê-lo caso a verdade do evangelho continue sendo desprezada. A acusação de que ele age segundo a carne é invertida por ele com firmeza, pois na realidade é ele que age no espírito e não seus opositores que julgam carnalmente. Então é isso, né? Os seus opositores, eles que estavam sendo carnais. Então Paulo ele faz essa invertida de uma forma bem inteligente, que na verdade era eles que estavam ali sendo carnais, não estavam sabendo discernir. Como vemos em 1 Coríntios 2, a pessoa que é carnal, ela não sabe discernir as coisas espirituais. Então essa foi a análise do verso, a explanação do verso 2. Agora vamos para o verso 3, meus irmãos, que está dito: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Este versículo é curto, mas teologicamente muito profundo. Ele estabelece a base para os versículos seguintes,
que vão tratar diretamente do tipo de armas, entre aspas, e de guerra, entre aspas, que Paulo está enfrentando. Ele diz, porque andando na carne, Paulo reconhece a realidade da condição humana. Ele é um homem, sujeito a fraquezas do corpo, limitações físicas e circunstâncias humanas. Nós vemos ele falar, né, andar na carne. Aqui não tem conotação pecaminosa, mas sim a condição natural da existência humana. Ou seja, ele vive neste mundo com um corpo sujeito a dores, cansaços, necessidades e limitações. Então temos que entender também, irmãos, uma observação aqui que andar na carne nem sempre é sinônimo de carnalidade, de pecaminosidade. Aqui mesmo ele fala, né, andar na carne, que aqui é no sentido de condição humana, da condição natural, né, do homem, do ser humano, né, da existência do homem. Ou seja, ele quer dizer que, ó, andando na carne, ou seja, eu vim meio que mudando, né? Seria, eu vivendo neste mundo, eu neste corpo, eu estou sujeito a dores, cansaços, necessidades, limitações, que é o que todos nós somos, né, irmãos? Estamos aqui, mesmo que somos morada do Espírito Santo, ainda estamos à mercê, né, dessa condição natural, né? Estamos sujeitos às dores, né, por causa de enfermidades, por causa de uma lesão muscular, um cansaço, precisamos dormir, né, todos os dias, necessidades, né, que temos e limitações, somos limitados. Então é nesse sentido que Paulo fala ao dizer andar na carne. Em outras palavras, Paulo não está negando a sua humanidade, porque o problema é que muitos querem, por Paulo ser um homem muito usado por Deus, ele às vezes podia cair, muitos podiam ver ele até como até um ser divino, né? A gente vê que o ser humano ele tem muito disso, né? Às vezes quando ele admira muito uma pessoa, às vezes é porque a pessoa é muito inteligente, tem um talento imenso. A gente vê isso muito hoje em dia, né? Com jogadores de futebol, atores, cantores, pessoas famosas, né? Que são pessoas que às vezes têm talentos incríveis, mas às vezes as pessoas, em vez de admirar, simplesmente ter aquela admiração pelo trabalho da pessoa, às vezes idolatra aquela pessoa, né? Às vezes vê quase que um ser angelical, um deus na Terra, né? Que é um erro. Políticos, né, também. É um exemplo muito bem, um dos melhores exemplos disso, né? De idolatria por pessoas políticos. Então a gente vê muito disso. Então Paulo, ele mostrando que ele sendo ali muito usado por Deus, mas ele não nega a humanidade dele. E isso a gente tem que ter noção, que mesmo pessoas, servos de Deus, pessoas muito usadas por Deus, ou pessoas que têm grandes talentos, são muito importantes. A gente tem que entender que sempre são humanas, são pessoas que têm limitações, mesmo com todo o talento, com toda a beleza, são pessoas limitadas, são seres limitados. E são pessoas que têm necessidades, como nós, como todos nós temos. Não são deuses na terra, seres celestiais. Nem anjo tem que ser adorado, né? Nem anjo, que é um ser celestial, né? Ali, que é quase que tem poderes quase ilimitados, né? É digno de adoração, somente Deus. E ainda mais, quem imagine um homem, né? Um ser de carne e osso. Então é isso. Então Paulo ele não nega a humanidade dele e quer deixar bem claro, olha, mesmo eu sendo aqui um homem de Deus, usado por Deus grandemente, fazendo milagres, eu sou um homem. Eu ando na carne. Eu sou como vocês. Então, é isso. A gente vê, por exemplo, um exemplo disso. Eu não me lembro qual a passagem, mas a gente vê aquela situação, talvez os irmãos vão se lembrar, de que quando Paulo e Barnabé eles foram numa cidade pagã ali, muito influenciada pelo paganismo, né, grego, romano, quando eles entraram ali, muitos consideravam eles como deuses, né, Mercúrio. Agora eu não me lembro outro deus, não sei se é Marte, acho que chamou Paulo de Mercúrio. Quando Paulo ele fez um milagre ali naquela cidade, chamavam Paulo de Mercúrio e Barnabé de Marte, algo assim.
Ou seja, já viram, só por ver o Paulo fazendo milagre, Barnabé fazendo milagres, já acharam que eles eram a encarnação de deuses, né? Que tinham descido na terra. Olha só, né? Veja só. Então vemos também, né, Paulo falando, ó, não militamos segundo a carne. Aqui está o contraste, né? Embora ele viva no mundo, segundo sua guerra não é carnal. A palavra militar, né, que vem do grego estrateometa, aponta para a batalha, conflito, campanha militar. E Paulo está dizendo que, embora esteja no corpo, não age, não combate nem responde segundo os métodos do mundo. Não responde com orgulho, com violência, manipulação, retaliação, gritos, né, ou imposições humanas, mas no espírito, com armas espirituais, com mansidão, com humildade, com amor, com compreensão. Esse versículo é o alicerce do pensamento de Paulo, claro, inspirado, né, pelo Espírito Santo de Deus, sobre a guerra espiritual, a luta do apóstolo. Não é como o dos seus acusadores, que julgam pelas aparências, agem com ambição. A luta dele é no reino invisível, com armas invisíveis, mas poderosas. Então a luta de Paulo não era carnal, era espiritual. As armas, né, que ele diz eram armas espirituais, essas que eu citei anteriormente, não com essas armas humanas, mundanas. Violência, manipulação, retaliação, gritos. Vemos também em Efésios 6:2, por exemplo, né, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Também vemos em João 18:36, o Senhor Jesus falando, né, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam. Jesus estava dizendo que o reino dele não era de origem deste mundo. Mas é claro que um momento chegará que o reino, né, de nosso Senhor Jesus Cristo virá sobre esta terra na sua vinda. E Romanos 8, do versos 5 ao 6, vemos, né, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Este versículo é um chamado à consciência espiritual, viver neste mundo, mas não reagir segundo os impulsos carnais. Paulo nos mostra que a verdadeira autoridade espiritual é exercida em humildade, mas com armas poderosas e divinas. Isto será detalhado logo no versículo seguinte. Então, só um adendo, vemos aqui que Paulo ele mostra exatamente essa coisa, né, de viver neste mundo, mas não reagir segundo os impulsos carnais, né, deste mundo. Que aquilo, né, que nós, quando nós somos ali, nos convertemos, né, e passamos a viver a vida cristã, né, caminhar no caminho estreito, já somos chamados, né, a viver uma vida como já estivemos vivendo no reino. Mesmo vivendo neste mundo, devemos viver como já estivéssemos vivendo no reino de Deus, no reino vindouro, ou seja, vivendo ali em santidade, honestidade e toda boa obra, todo fruto do Espírito. Então, mesmo andando neste mundo, vivendo ainda nessa sociedade, nesse atual sistema, né, que é dominada pelo governante dessa era, né, o diabo, não reagimos, não nos comportamos com impulsos carnais, ou não devemos, né, nos comportar dessa forma. Bom, então aqui foi a análise do verso 3 de 2 Coríntios 10, agora vamos ao versículo seguinte, que vemos ver esse detalhe, dessa forma de exercer, né, as armas espirituais, que Paulo fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, Paulo fala, né, essa expressão, porque as armas de nossa milícia, essa expressão nossa milícia, remete à guerra espiritual que Paulo estava travando. O vocabulário militar é proposital. Armas, que é do grego opla, são instrumentos de combate, e a frase transmite a ideia de que todo cristão está em conflito contínuo,
em batalha contínua, como vemos em 1 Timóteo 6,2, que fala, né, o combate o bom combate da fé. Então não é um combate físico, mas é um embate de mentes, de corações e doutrinas. Então não era obviamente, não era um combate ali físico, né, como fosse uma luta, mas era esse embate de mentes, de corações e doutrinas, ou seja, era ali pessoas ali, aqueles opositores que em suas mentes estavam planejando, né, todo esse intento maligno contra Paulo, seu ministério, corações, ou seja, todo esse embate sempre é a batalha na nossa mente também, em nossos corações, querendo dominar as pessoas, querendo conquistar as pessoas, e na doutrina, pessoas ali que estavam transmitindo doutrinas heréticas, né, contra a verdadeira doutrina, o conhecimento de Deus, que iremos ver nesse estudo. E Paulo ele continua, né? Não são carnais. Paulo retoma o que disse no versículo anterior, reforçando que suas armas não são humanas, nem baseadas em estratégias terrenas. Ele não confia em retórica vazia, poder político, manipulação emocional, status ou popularidade, que é o que muitos, até hoje em dia, muitos líderes religiosos, eles seguem essa linha, né? Uma retórica vazia, buscam poder político, né? Ali essa união entre igreja e política. É claro que não quer dizer que o cristão não deve estar totalmente apartado da política, que não deve votar ou coisa assim do tipo, mas essa união, né, de religião ali, e o poder, o cristão se envolver muito no poder é algo um tanto quanto delicado, porque ainda mais quando se trata de pastores, né, líderes religiosos, é muito complicado, porque ainda mais num país como o nosso, né, como o Brasil, ou como o atual sistema político no mundo inteiro, é muito fácil a pessoa se corromper pelo poder. Então, quando ele entra para a política, ele se corrompe. Então é muito perigoso hoje em dia. Então, muitos seguem essa retórica vazia, poder político, manipulação emocional. Nossa, irmãos, como tem isso, né? Como tem essa coisa de manipulação emocional, às vezes técnicas de a pessoa persuadir a outra, de ali no culto, né, na pregação manipular. A gente vê muito isso de muitos esses pastores neopentecostais, né, que usam aquela forma que muitos irmãos já viram, né, em vídeos, daquela forma exagerada para emocionar as pessoas, dizer que recebeu uma mensagem de Deus para sua vida e Deus está me falando aqui que Deus vai fazer isso, aquilo, aí fica tocando aquela musiquinha de fundo, né, manipulando. Até eu esqueci uma técnica que uso, né, PNL, acho que é isso, né, PNL. Então muitos usam dessas estratégias terrenas, humanas, que são totalmente contrárias ao que Deus quer. Status, né? Muitos usam status social. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha como eu sou rico. Olha como eu tenho influência para manipular as pessoas. Como isso fosse prova de que realmente a pessoa é usada por Deus. Quantas pessoas aí têm status, poder e são pessoas totalmente estão longe de Deus, e usando também a popularidade, né? Que é quase parecido também com status, né? Bem próximo aí da questão de status, que é status sociais, né? A pessoa é muito popular. Então essas armas carnais seriam coisas como poder humano, sabedoria meramente filosófica, truques persuasivos, autoritarismo ou legalismo, né? Que são aí duas coisas que são. A gente não pode nem ser autoritário nem legalista, né? Ou liberal demais. Até colocar aqui, eu vou colocar isso aqui também. Ser uma pessoa muito liberal, né? Que é uma pessoa que também duas coisas que a gente não pode ser. A gente pode ser muito autoritário
legalista, né, e liberal. Porque dois extremos, né? Um a pessoa é muito autoritária, né? Tudo é legalista, né? Tem que ser tudo ali com coisas que muitas das vezes, como era, por exemplo, os fariseus, né? Eles eram muito legalistas. E também a pessoa não pode ser também muito liberal, né? Querer achar que tudo é permitido. Tudo isso Paulo rejeita, pois são impotentes para transformar corações e vencer o mal espiritual. Então a gente vê que esses truques, no fundo, eles não têm poder nenhum, irmãos. Eles não têm poder de transformação nenhum. Pelo contrário, eles têm poder de transformar, de piorar, né, as coisas, a situação da pessoa. Então ele rejeita isso, Paulo, porque são impotentes para transformar as pessoas, para vencer o mal. E vemos também assim poderosas em Deus. Aqui está a chave. As armas que Paulo usa são dinamicamente capacitadas por Deus. A expressão grega, né, diamanaitoteon, ou seja, poderosas para em Deus ou poderosas em Deus, é com força vinda dele e não de homens. Essa força não é imaginária, ela derruba argumentos falsos, convence os rebeldes, transforma mentes, liberta os cativos espirituais. Então, justamente esse poder que vem de Deus, ele prova que vem de Deus quando ele tem esse efeito aqui. Quando ele transforma a pessoa, ele derruba argumentos falsos, né, heresias, convence pessoas que estão se rebelando contra a verdade de Deus, transforma a mente das pessoas, né, tem ali a que nós chamamos de metanoia, né, a conversão, e liberta pessoas, né, de cativeiros, né, de pecados, de vícios, de mentiras, né, de ilusões. Então, quando a gente prova, né, que os espíritos, digamos assim, dessa forma, quando realmente vem de Deus e tem esse efeito. Você vê que a pessoa realmente foi mudada, foi transformada, para melhor, obviamente, né? Então é isso. Então, Paulo ele usa, né, poderosas em Deus ou para Deus. Para destruir fortalezas. Agora Paulo muda a metáfora para fortalezas espirituais. Então o termo é militar, que quer dizer, que significa, se traduz como fortificações, muralhas de resistência. As fortalezas não são físicas, obviamente, mas mentais, espirituais e ideológicas. Essas são estruturas de pensamento e incredulidade que se levantam contra o conhecimento de Deus. Que são o que, irmãos? São doutrinas falsas, orgulho intelectual, argumentações heréticas, pecados arraigados e justificados pela mente, rebeldia contra a verdade do Evangelho. Paulo, com suas armas espirituais, derruba as fortalezas, não com violência, mas com a verdade em poder. Então vemos essas estruturas, né, que essas fortalezas estão nesse âmbito do pensamento, que são essas doutrinas falsas, que nós sabemos que a doutrina falsa obviamente se caracteriza como heresia, sabemos que isso é pecado, como vemos em Gálatas 5, que quando Paulo ele cita ali os frutos da carne, um desses é heresias. Então é muito perigoso, é muito sério. Então, o orgulho intelectual, que nós sabemos quando a pessoa, às vezes, é uma pessoa muito estudada, ela é muito culta, ela pode cair nesse orgulho de se achar muito, porque, olha, como eu sou estudado, eu tenho doutorado, pós-doutorado, né? A pessoa pode cair nesse orgulho. E, por exemplo, Paulo é um homem muito culto, muito inteligente, muito estudado e tinha um conhecimento vasto, tanto da cultura hebraica, né, do conhecimento, né, do seu povo, da, das coisas de Deus como um todo, tanto conforme a lei, como era revelado a ele pelo Evangelho, conhecimento também de história dos outros povos. Ele falava hebraico, grego, provavelmente até latim, talvez, ele tinha ali conhecimento.
Então ele era um homem muito estudado, mas ele não caía nesse erro, desse orgulho intelectual, né? Então ele era um homem, como até foi dito, né? Ele era um cara, um homem estudado aos pés de Gamaliel, né? Que era ali um grande rabino de seu tempo. Então vemos ali argumentações heréticas, né? Pecados arraigados, né? Pecados ocultos, que são justificados pela mente. Rebeldia contra a verdade do evangelho. Então vemos aqui os versículos que provam, que mostram essa questão, que vemos, ó, Hebreus 4:12, ó, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então a palavra de Deus ela é eficiente para, por exemplo, desfazer das doutrinas heréticas, argumentações heréticas, pecados arraigados, porque a palavra de Deus, como ela é viva, e a gente vê ali na continuidade desse verso de Hebreus 4:12 que ela julga os pensamentos e corações, né? Ou seja, ela faz você ter a noção do que você está fazendo, se é errado ou certo. Se a pessoa está com pecado, você sabe que isso está fazendo é pecado, porque a palavra de Deus, ela está no seu coração, ela te avisa. Por exemplo, a pessoa está cobiçando, ela sabe que aquilo é errado, porque na palavra de Deus está: não cobiçarás. A palavra de Deus tem esse efeito vivo e eficaz. Nós vemos também em Jeremias 1, verso 10, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Olha aí. Então podemos ver que tanto pode derribar, destruir e arruinar, mas também edificar e plantar. Estamos visto esse poder espiritual que tem essa capacidade de destruir, como destruir, é claro, as coisas erradas e construir e edificar o que é certo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como vemos em Efésios 6:17. Este versículo é um grito de guerra espiritual autêntico. Paulo está ensinando que o verdadeiro apóstolo e ministro de Cristo não depende de poder humano, mas do poder de Deus, para confrontar erros, transformar corações e vencer a oposição à verdade. Não há armas mais fortes do que as do Espírito, irmãos, que são elas: oração, a palavra de Deus, né, a leitura, né, meditação da palavra, estudar a palavra, jejum, fé, comunhão com os irmãos. É isso, e a dependência total de Deus, né? Você não ser uma pessoa que se considera autossuficiente de Deus, mas ser independente de Deus. Bom, então essa foi aqui o verso 4, meus irmãos. E agora vamos ao verso 5, que está dito: destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levantando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então vemos ele falando de se destruindo conselhos, que a palavra conselhos do grego é logismos, que pode ser entendida como razões, raciocínios, argumentos, ideias. Paulo se refere aqui a toda ideia contrária à verdade de Deus, sejam elas argumentos filosóficos, doutrinas humanas, especulações intelectuais ou pensamentos enganadores que se opõem a Deus. O objetivo é destruir esses raciocínios que são usados para afastar as pessoas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui essas artimanhas do inimigo, que Paulo fala para destruir esses conselhos. São esses conselhos que no grego, quando a gente vai ver, justamente tem essa ideia de razão, de raciocínio, de argumento, ideia, que são essas ideias erradas que se opõem a Deus, a verdade de Deus. E diz, né, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, né, altivez, que é do grego epiphanos, indica orgulho, arrogância, soberba intelectual e espiritual. Paulo destaca que não é só uma questão de erros intelectuais, mas é uma postura de rejeição arrogante do conhecimento verdadeiro de Deus. Então Paulo aqui, ele dá essa questão, ele puxa essa altivez, e que é nesse sentido, não é só um erro intelectual, não é só algo que é feito assim, uma questão de erro. A pessoa ali cometeu um tropeço,
Não, é de fato, é uma oposição, é uma postura de rejeição arrogante do conhecimento verdadeiro de Deus. É a pessoa se coloca realmente de forma consciente como como um adversário da verdade de Deus. Ela se coloca como um inimigo de Deus. Que obviamente você se coloca, se postura contra a verdade de nosso Deus, obviamente você se faz inimigo dele. Porque a verdade de Deus é algo que está ligado à santidade de Deus, ao caráter de Deus, aos atributos dele. Então, realmente é essa postura que muitos, aí até os dias de hoje, se colocam assim. Por exemplo, a gente vê muitos ateus militantes, que não é aquele ateu que só está ali, que é uma pessoa que quer ainda ter uma prova, né, de que Deus existe. Você vê que muitos ateus, a gente vê pela internet, que realmente são pessoas que se colocam como inimigos da fé cristã. A gente vê aí pessoas, hoje nós temos num tempo de tanto conhecimento, né, de tanto entendimento. A gente hoje tem tantas ferramentas, né, que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus, né? A gente tem aí hoje a gente tem à nossa disposição, é só você fazer uma rápida pesquisa, manuscritos no idioma original, em grego, em hebraico. Você pode fazer uma pesquisa agora, você vai ter ali todo o conhecimento. Pessoas que já têm um conhecimento tremendo da palavra de Deus, que tem blogs, tem o canal no YouTube que explicam a Bíblia de forma autêntica, de forma perfeita. A gente tem um conhecimento, tem ferramentas como o Bible Hub, que é uma ferramenta onde você pode fazer uma exegese, ir no texto original em grego, em hebraico, para você buscar ali uma melhor tradução. Tem ali a inteligência artificial, o ChatGPT, que se ajuda, é uma mão na roda quando você quer buscar alguma coisa, uma questão, fazer uma pesquisa, sabe? Tantas outras coisas que te ajudam a compreender melhor a palavra. É claro, obviamente, o mover do Espírito, né? De Deus que te faz também compreender corretamente a palavra. E muitos hoje, tudo com todo esse mecanismo, todas essas ferramentas, muito ainda se opõem à palavra de Deus, que é tirar de contexto, coisas até infantis que já foram refutadas centenas e milhares de vezes, mas mesmo assim tem ateus que ainda insistem em usar como argumento, falar, Deus é mau porque ele mata, porque é isso, porque tá um versículo fala que Deus é isso, habita em trevas. Aí você vê lá, você faz um estudo rápido, você vê que não é desse sentido. Muitos usam aquele versículo, porque Deus criou, ele cria as trevas e a luz. A gente sabe que ali as trevas não é no sentido de mal, mas de trevas mesmo, de escuridão. Quando a gente faz ali um estudo da exegética bíblica, ali o sentido é escuridão, porque de fato Deus criou a noite e o dia, as trevas e a luz. Não que Deus cria o mal. Quando a gente vê também as que está em Isaías, ali o mal, né, no sentido de pecado, de mal absoluto, como se Deus fosse um Deus dúbio, né, um Deus que cria o mal, o pecado e criou o bem. Não, Deus ali no sentido de mal é de calamidade. E de fato Deus ele faz essas coisas. Deus ele cria às vezes calamidade, sim, para punir nações, povos, como a gente vê na Bíblia. Não é um sentido de calamidade, de mal absoluto. Então muitos ateus levam, e hoje a gente tem muito desse conhecimento e sabe que isso é uma falácia, mas mesmo assim se usam. Então a gente vê que muitos hoje ainda têm essa postura arrogante, soberba, que querendo ou não também é uma cegueira espiritual de se opor ao conhecimento verdadeiro de Deus, da palavra de Deus. Então é uma coisa incrível, é realmente algo espiritual, é uma cegueira. Então não é meramente um erro intelectual. Então a gente vê tanto naquela época de Paulo, e a gente vê isso também hoje, até os dias de hoje, porque o espírito do erro é o mesmo. O espírito do engano que Satanás, né, entrega aí pelo mundo é o mesmo, né? O mesmo modus operandi, só muda ali, né, digamos, os personagens, né, algumas coisinhas, mas é quase a mesma coisa, né? Então é isso, né? A postura de rejeição arrogante do conhecimento de nosso Deus.
E esse orgulho é um obstáculo poderoso à fé e à obediência, porque justamente você se opõe à fé, você se opõe à obediência, pois não reconhece a autoridade de Deus. O conhecimento de Deus aqui é o conhecimento revelado no Evangelho, é a sabedoria divina que Paulo prega e que, né, todos nós, como cristãos, também pregamos, né? O Evangelho de nosso Senhor Jesus. E ele fala também, né, levando cativo todo entendimento, né? Paulo usa a metáfora militar de prender prisioneiro todo pensamento e entendimento. Então ele usa novamente essa metáfora de militar, né, de prender um prisioneiro também nesse sentido de prender um pensamento, né, o entendimento das pessoas. Que o entendimento do grego pneumanou refere-se à mente, à razão humana, o centro das decisões e crenças, né, ali na mente da pessoa, que a gente sabe que o inimigo ele trabalha muito na mente das pessoas para, às vezes, desviar elas da verdade, né, às vezes o crente desviar ele do caminho estreito e assim por diante. Levar ao engano, né, a apostasia. Levar cativo é subjugar totalmente o pensamento humano para que não resista à verdade de Cristo. Então nós vemos esse método de levar a mente das pessoas a uma espécie de cativeiro, né? É aprisionar os pensamentos humanos para que ela não resista, né? Resistir à verdade de Cristo ou coisas assim do tipo. Vamos aqui então. Também tem essa questão do cativeiro de subjugar totalmente o pensamento humano para que não resista à verdade de nosso Senhor Jesus. Isso indica que a batalha ocorre na mente, onde a verdade deve prevalecer sobre a dúvida, o erro e a rebeldia. Então, vemos essa questão também onde a verdade deve prevalecer sobre o erro, sobre a rebeldia e a dúvida que muitas vezes é colocada em nossas mentes. Nesse cativeiro é colocar essas dúvidas. Então, essa verdade da palavra de Deus, ela prevalece, ela quebra essa fortaleza que muitas vezes é a dúvida. E também ele fala, né, a obediência de Cristo, né? Então, o destino do entendimento do cativo é a obediência a Cristo, isto é, uma entrega total à consciente autoridade de Jesus. A obediência aqui não é uma mera submissão externa, mas uma entrega interior que transforma a vida, a vontade e o comportamento. Paulo revela que o objetivo da batalha espiritual é a submissão da mente ao senhorio do Senhor Jesus, que produz a verdadeira transformação. Então nós vemos claramente esses dois cativeiros, que é um cativeiro que leva a pessoa a estar aprisionada na mente da pessoa, né? Dessas coisas, né? De dúvida, de erro, de rebeldia. E depois também levar a questão do cativo a subjugar, né, totalmente o pensamento humano. Esse cativeiro aqui, ele é desse sentido, né, de subjugar o pensamento humano mundano à verdade de Cristo. É a mesma coisa quando a gente vê quando a pessoa era escravo. É o mesmo sentido aqui, irmãos, quando a gente vê, por exemplo, na palavra, aquela que parece até um meio paradoxal, né, que é ser escravo do mundo, do pecado, e ser escravo de Cristo. Que, obviamente, você sendo escravo de Cristo, você é muito melhor do que ser escravo do mundo, porque ser escravo de Cristo, você está escravo a Cristo, que é o homem perfeito, é o Filho de Deus, que é sendo escravo do Senhor Jesus, verdadeiramente você será livre da pecaminosidade, livre do pecado, do erro, né, das mentiras, das ilusões, né? Então aqui vemos, na verdade, esses dois cativos também, né? O cativeiro do mundano e o cativeiro que nos leva a subjugarmos nossos pensamentos humanos, pensamentos mundanos ao senhorio do Senhor Jesus, né? Não resistimos à verdade de nosso Senhor Jesus. A obediência de Cristo, né? Como sabemos. E vemos também, né?
Como vemos em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Efésios 2:4, 23 ao 24 também vemos. E vós renoveis no espírito da vossa mente. Olha aí, ó. E vos renoveis no espírito de vossa mente. E vos revistais do novo homem. E também Filipenses 2:5, que tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Que foi o sentimento de humildade, de subjugar. Que Jesus, mesmo sendo na forma de Deus, né, no sentido de representante de Deus, ele se subjugou ao Pai. E este versículo é uma das declarações mais claras sobre a guerra pela mente do ser humano. Paulo está nos ensinando que a vitória espiritual depende de derrubar argumentos, humilhar o orgulho e submeter a mente à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, vemos claramente, né, meus irmãos, que a batalha é sempre aqui, ó, na mente, né, na nossa mente, querendo que é na mente que muitas das vezes as pessoas são tomadas, né, pelo mal. Então temos que ter muito cuidado, até como o Paulo lhe fala também em Efésios 6, né, que nós devemos colocar o capacete da salvação, que é justamente esse capacete da salvação, que é interessante, né, que também é a mesma metáfora militar, né, de guerra, de guerreiro, que é a armadura de Deus, né, um dos componentes que compõe a armadura de Deus, o capacete da salvação, que é, na verdade, é você preencher a sua mente, é você ter a mente de Cristo, é você preencher a sua mente com as verdades de Deus, com as coisas de Deus, que Ele vai preservar a sua mente de você ser enganado, de você ser levado por ventos de doutrinas heréticas, de você ter essas dúvidas que nos leva ao erro, nos leva a duvidar, né, da descrença, porque quando você cai nesse erro, você pode cair na apostasia, e caindo na apostasia você perde a sua coroa. Você nega a fé, negando a fé, obviamente você perde a salvação, porque é através da fé, da graça que nós somos salvos. Então por isso que nós temos que ter a mente, o capacete da salvação, que é essas questões, você ter a mente de Cristo, é você preencher a sua mente, ter a sua mente preenchida com a verdade de Deus. Então a nossa batalha, irmãos, temos que ter muito cuidado com as nossas mentes. Temos que vigiar, temos que guardar as nossas mentes em Deus, em Cristo. Da mesma forma que devemos guardar os nossos corações também, né, que a palavra fala, devemos guardar também a nossa mente. Tem que ter muito cuidado com o que entra na nossa mente, com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Isso pode estar em livros, filmes, vídeos pela internet. Temos que ter muito cuidado. O combate não é externo, mas é interno. E somente pela ação do Espírito e da palavra é que essa vitória é possível. Bom, irmãos, então esse foi o verso 5. Vamos dar continuidade no verso 6, que está dito: e estando prontos para castigar toda a desobediência quando a vossa obediência estiver completa. Então Paulo lhe fala, né, quando estando pronto para castigar toda a desobediência. Paulo declara que sua missão inclui a disciplina e a correção daqueles que persistem na desobediência. Castigar, aqui que tem o sentido no grego de eispetemisen, né, sugere um julgamento ou repreensão firme, visando, né, a restauração e a ordem dentro da comunidade, né, da igreja. Não se trata de violência física, mas do exercício, da autoridade espiritual para corrigir o erro e faltar, né, o pecado, afastar o pecado. Paulo está falando sobre a sua responsabilidade apostólica em zelar pela pureza do evangelho e da igreja, punindo a desobediência para manter a santidade e a verdade. Então Paulo ele estava fazendo isso como uma forma de preservar a igreja, que às vezes é necessário, como eu disse anteriormente, às vezes é necessário essa postura firme quando realmente se vê necessário essa severidade, né? Porque às vezes é necessário isso, porque
para preservar a pureza da igreja. Então, todo as lideranças, né, da igreja, diáconos, né, presbíteros, os bispos da igreja, né, que tem essa autoridade de liderança, de pastorear a igreja, tem que, às vezes, quando vê ali que tem membros da igreja que estão causando essa desordem, essa caos, e tem que ter essa atitude. E não é uma violência física, você bater na pessoa, xingá-la, ofendê-la. Não. É você exercer a autoridade com mansidão e corrigir o erro, afastar o pecado. Com mansidão, com humildade. Chegar ali no irmão, ó irmão, tô vendo que você está tendo aqui atitudes que não são, que não correspondem, né, a um membro da igreja, a um servo de Deus. E a pessoa vai falando, vai corrigindo, vai exortando, admoestando, para zelar pela pureza da igreja, do evangelho, porque senão aquilo é um fruto podre, vai acabar apodrecendo toda ali os outros frutos. Uma pessoa assim, uma pessoa que tem essa postura, ela é como um fungo. Ela vai contaminar o resto. Você vê ali uma fruta, aí tem ali aquela pontinha, né, aquele funguinho ali. Ah, não é nada demais, deixa. Não precisa tirar não. Aí o fungo vai crescendo, vai se alastrando. Ah, não precisa não, é só dar um pedacinho ali. Daqui a pouco, passando dias, semanas, ele tomou metade da fruta. Aí já era, não tem mais, não tem como você reverter aquilo. Você vai ter que cortar metade da fruta e jogar tudo o resto fora. Ou quando não toma toda. Ou seja, o que acontece? Qual que é essa metáfora que eu estou fazendo aqui? Que um membro ou membros da igreja, aí você tem essa postura, às vezes as lideranças, né, não tem uma postura mais firme. Aí o que acontece? Aqueles membros ou aquele membro ou membros e vai contaminar toda a igreja, todos os outros irmãos. E às vezes de uma forma até irreversível, que não vai ter mais como ter uma correção. A igreja vai estar toda, as pessoas vão estar num pensamento totalmente, realmente de rebeldia, de contra a verdade do evangelho. Aí já era. Aí uma igreja que antes era toda ali bonitinha, todos os membros ali, né, puros, uma igreja fervorosa, com pregação do evangelho, do verdadeira sã doutrina, já foi destruída. Parte dos membros não tem mais forma de se reconciliar. Por quê? Por causa da negligência dos líderes. Por isso que, infelizmente, tem que, às vezes, um líder, um presbítero, um diácono, ele tem que ser duro. Quando ele vê que realmente é necessário, ele tem que ter essa posição. Por isso que eu falei ali anteriormente, no começo do estudo, que a pessoa, às vezes, o sentido de mansidão, não é que ela deve ser uma pessoa ali passiva, deixar tudo acontecer, não. Pode sim exercer ali com firmeza, com dureza, mas sendo mansa, usando de armas de um comportamento espiritual, sem xingamento, sem violência, né? Essas coisas. Então é isso. Então, Paulo estava tendo essa postura correta, bem correta, que isso nos ensina também até todos nós, né? A igreja nos dias de hoje. Então, também Paulo ele fala, né? Quando a vossa obediência estiver completa. Esse trecho indica que esse trecho ele indica uma condição para o exercício dessa disciplina. Ela será aplicada quando os coríntios estiverem firmes na obediência. Isso revela um princípio de justiça e ordem. Antes de corrigir os desobedientes, é preciso que a comunidade esteja firme na fé, madura e obediente. Paulo quer que a igreja de Corinto esteja pronta para a correção, com um coração disposto a seguir a Cristo plenamente, para que a disciplina não seja motivo de divisão, mas de crescimento espiritual. Então ali Paulo ele estava esperando o momento que a igreja estivesse pronta para receber aquela correção, aquela disciplina, para não causar divisão. Porque às vezes a pessoa, quando ela é disciplinada, muitas vezes ela não aceita. Porque às vezes tem ali, às vezes, um ego inflado, né, ou é soberba, ela não aceita.
Aí acha que é uma perseguição a ela, está sendo injusto, mas não, na verdade está exortando, é necessário. Aí a pessoa causa divisão, ela sai da igreja, ou com outras pessoas elas se afastam. Isso infelizmente acontece muito. E quando realmente nós estamos realmente no erro e somos exortados, devemos aceitar essa exortação de coração aberto. Agradecer até a Deus por isso, que isso é um verdadeiro amor. O amor não é você, a pessoa tá vendo a pessoa fazendo coisa errada e você deixa ela aí fazendo a coisa errada. Ah, não, isso é o verdadeiro amor. Não. Você prova que a pessoa realmente, que você ama a pessoa, quando você vê ela fazendo algo errado, você vai lá e exorta ela, avisa. Então a gente vê que para não casar esse motivo de divisão, mas de crescimento espiritual. Nós vemos, por exemplo, como está escrito em Hebreus 12, dos versos 5 ao 10, sobre a disciplina do Senhor, que é um sinal de amor e cuidado paternal. Vemos aqui, vamos ver aqui rapidamente Hebreus 12. Vamos ver aqui. Hebreus 12, dos versos 5 ao 11, que diz, ó: E já vós esquecestes da exortação que argumentava convosco como filhos. Ó, filho meu, não desprezai a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Aqui, irmãos, é uma referência a Provérbios 3. Deixa eu ver aqui. Pesquisar aqui rapidamente. Aqui, ó, Hebreus, Provérbios 3, ó, que diz a mesma coisa, ó. Filho meu, não rejeitais a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer o bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então a gente vê que o Hebreus aqui faz uma referência ali a Provérbios 3, né? E continua, porque o Senhor corrige a quem ama, aí açoita. Ó, açoita, olha a expressão que usa, açoita, né? Pune a qualquer que recebe por filho. Então Deus, se Ele ama você, se Ele nos ama, Ele vai nos corrigir se for necessário. Se Ele vê ali que você tá, a pessoa, o servo ali, a pessoa está em desobediência, Ele vai trazer ali uma punição que vai trazer a pessoa para o eixo, né? Novamente, digamos assim, né? Colocar a pessoa ali na rédea. Ele ama. Qual o filho, né, qual o pai que não ama o filho e não corrija, né? Aí vemos que, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque quem o filho há a quem o pai não corrija? Né? Então é o que é o pai que não corrija seu filho. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha que grave isso, irmão. Se a pessoa ele não recebe a disciplina, não aceita, ele é visto como bastardo, não como filho. Então, se nós aqui, como filhos de Deus, não entrarmos na disciplina do Senhor, e a gente permanecer nesse estado, né, assim, irreversível, vai chegar um momento que a gente vai ser considerado um bastardo, não mais como um filho, que é estar nesse estado de desobediência, de rebeldia contra Deus. O negócio é muito sério, irmãos. Além do que, se tivermos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, que o autor falando aqui, poxa, se nós obedecíamos aos nossos pais biológicos, né? Que ele fala aqui na expressão segundo a carne, nós éramos corrigidos pelos nossos pais e os reverenciarmos, ou seja, nós obedecia, dava a devida reverência, quanto mais, né, o Deus Todo-Poderoso, né, que é o Pai dos Espíritos, é o Pai de todos os seres, é o Deus Todo-Poderoso. Então a gente deve ainda mais, né, obedecer a Deus, né, e reverenciar, adorar, né, obviamente, ao nosso Deus. Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrija como um bem lhes aparecia, mas este para o vosso proveito,
para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, né, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Então é aquilo, né? Realmente, quando nós somos corrigidos, né? Quando a gente recebe uma correção, primeiramente não é muito agradável, né? Realmente não é muito alegre a gente receber uma correção. Isso de fato não é. Mas primeiramente causa, né, esse sentimento ruim. Mas depois, o fruto dessa correção é a justiça, um fruto passivo de justiça. Depois você olha para trás e você vê, nossa, realmente foi muito importante aquela correção que eu recebi. Me colocou no caminho correto. A gente vê muito isso às vezes dos nossos pais, né? Quando os nossos pais, a gente nos dá um conselho, uma correção, a gente olha para trás e vê, ó, realmente meu pai estava correto, minha mãe estava correta, né? E a mesma coisa assim é com Deus. A gente olha para trás realmente, né? Deus estava correto, né? E a gente percebe e cria esse fruto pacífico de justiça, até de alegria, né? Bom, então vamos voltar aqui à apostila. Voltando aqui, retornando à apostila. Vemos aqui também em 2 Timóteo 3, dos versos 16 ao 17, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Ó, vemos aqui claramente a palavra de Deus também é útil para repreender, ensinar, corrigir, instruir em toda a justiça. E em Mateus 18, dos 15 ao 7, o Senhor Jesus orienta a disciplina e a correção dentro da igreja. Então vemos ali claramente também, vamos aqui rapidamente em Mateus 18, o próprio Senhor Jesus dando a dica nos ensinamentos mais importantes. Ó. E qualquer que receber em meu nome... Não, calma aí. Deixa eu ver aqui. Não, é o 15, né? Eu me enganei aqui, eu botei um 5. É o 15, ó. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreendo-o. Entre ti e ele só. Olha que interessante. Então, se um irmão ele pecar, ou seja, fazer algo errado contra você, o que você faz? Você vai até ele, pessoalmente, a sós, olha, irmão, poxa, isso que você fez comigo não foi muito legal, não foi bacana, sabe? Acho que você pisou na bola, sabe? E se ele te ouvir, ou seja, se ele entrar em consciência, olha, realmente, poxa, eu vacilei contigo, eu peço desculpas, né? Se eu me perdoe por isso. E aí você também, obviamente, perdoa ele e tal. E pronto, ali, ó, ganhaste o teu irmão, ou seja, você ali manteve a comunhão, você foi sábio, você ali restaurou a comunhão com o irmão. Isso é muito importante, porque às vezes quando alguém um irmão faz algo de errado conosco, a gente já sai falando, às vezes a pessoa ela sai falando pros 4 cantos do mundo, né? Sendo que é errado, primeiro tem que conversar com aquele irmão pessoalmente, a sós. Ter uma conversa ali. Seja pessoalmente, né, que é o melhor, ou hoje em dia na era digital, a gente pode, né, mandar um WhatsApp pro irmão, conversar, mandar um áudio, né? Conversar via chamada de vídeo, né? Coisas assim. Às vezes a gente pode ter essa atitude de sair falando pro meio mundo, né? Mas a gente tem que ter essa atitude. Aí se o irmão te ouvir, realmente ter consciência, ó, poxa, errei realmente contigo, peço desculpas, você perdoa ele, e assim você restaura aquela comunhão, maravilha, né, por isso. Mas, aqui é o que o Senhor Jesus fala, ó, mas se não te ouvir e leva ainda contigo, e não te ouvir, ó, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada, né? Que é a lei que a gente vê desde a antiga aliança, né? Que tem que ter ali 2 a 3 testemunhas. E se não as escutar, mesmo assim aquela pessoa se mantém, né, nessa forma irreverente, né, arrogante, aí sim, ó, diz a igreja, ou seja, aí sim você tem que levar essa situação a toda a igreja, ao conhecimento dos diáconos, presbíteros, para que haja ali as pessoas ficam cientes da situação, para que toda a igreja saiba do que está acontecendo, para que depois, quando um membro desse sair, aí ué, porque ele saiu? Aí aquele membro, às vezes, ele cria mentiras, ó, porque eu fui expulso da igreja, eu fui isso, né? Aí cria toda aquela mentira para evitar justamente isso.
né, para que toda a igreja saiba do que está acontecendo. Ó, e se também não escutar a igreja, aí, ó, considere-o como um gentio e publicano, ou seja, uma pessoa desligada da igreja. Tem que ser retirada, afastada. Aí sim, todos sabendo da situação, essa pessoa é excluída, né? Ela se torna ali uma pessoa renegada, né? Pessoa tirada do meio. Então, o próprio Senhor Jesus dá orienta essa disciplina, essa correção dentro da igreja. Então, isso é só um momento, irmãos. Deixa eu beber aqui uma água rapidamente. Então, vemos que este versículo mostra que o ministério de Paulo não é apenas de proclamação, mas também de administração da disciplina espiritual, visando a santificação dos crentes, né, dos cristãos. A autoridade espiritual para castigar, né, entre aspas, é exercida em amor, com condição da comunidade, né, da igreja, estar madura e obediente para que a correção seja eficaz e edifique o corpo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Então, vemos claramente este castigo deve ser exercido quando a igreja está ali preparada, né, para receber essa correção, né, essa disciplina, para que não haja seja algo eficaz, né, eficiente e venha ali ter uma edificação e não uma separação. Bom, vamos aqui então, esse foi o verso 6 de 2 Coríntios 10. Agora, meus irmãos, vamos para o verso 7, que está dito, lembrando, meus irmãos, que são 18. Provavelmente, esse estudo vai ter duas partes, vai se dividir em duas partes. Que, como eu disse no começo do estudo, né, dessa palavra, o estudo ficou bem longo, né? Nós estamos aí com 1 hora e 26 minutos. Provavelmente eu vou abordar só aqui o verso 7 e aqui nós iremos para o final. Amém? Então vamos aqui no verso 7. Portanto, vede que vós sois... Perdão. Portanto, vede quem sois vós que vos orgulhais. Essa expressão sempre um pouco difícil, né? Paulo adverte aos coríntios a terem cuidado com seu orgulho. Ver aqui significa examinar a si mesmos com sinceridade para reconhecer a sua verdadeira condição espiritual. Então Paulo estava aqui chamando os irmãos a fazer aqui a famosa também autoanálise, né? O orgulho é um tema recorrente em 2 Coríntios e em todo o Novo Testamento, como uma armadilha que impede o crescimento e a humildade diante de Deus. Paulo está chamando a atenção para os coríntios não se iludam com as aparências ou com a própria validação equivocada. Aí também fala, né, para que não sejam enganados, como também os outros. O enganar aqui vem do grego platenetete. Olha só, refere-se ao erro que leva à queda espiritual. Paulo alerta que o orgulho pode cegar tanto a si mesmo quanto os outros. Olha isso. Ou seja, o orgulho não é apenas prejudicial para quem o tem, mas também para a igreja, pois pode criar divisões, falsos julgamentos. Essa é a chamada humildade, a autocrítica, para evitar ser presa da ilusão espiritual. Então, irmãos, o orgulho é algo muito perigoso. Ele é também uma arma que o inimigo pode colocar em nossas mentes, né, em nossos corações, primeiramente na mente, né? E depois vem para o coração e a pessoa pode ter ali a queda dela, né? Essa ilusão espiritual. O orgulho é muito perigoso, né? Porque ele é uma demonstração que a pessoa não tem humildade. E ela não tendo humildade, ela às vezes, como foi dito aqui, ela se soberbece, ela se torna uma pessoa... ela fica em rebelião, é uma pessoa que não aceita a correção, exortação, às vezes até uma dica, né? A pessoa, às vezes, um irmão lhe dá uma dica, olha, você poderia melhorar nisso, aquilo, a pessoa não aceita, ela não é sábia em analisar realmente, poxa, eu preciso melhorar nisso,
Às vezes até uma crítica, como a gente chama, né? Crítica saudável, né? Uma crítica edificante, que você faz ali para a pessoa melhorar, e a pessoa não aceita. E Jesus ele falou, ó, seja como eu, que sou humilde e manso de coração, ou seja, uma humildade verdadeira. Então, se você é uma pessoa orgulhosa, você não está sendo a imagem de Cristo. E isso é extremamente perigoso, isso pode causar uma contaminação na igreja. Né? Um espírito de orgulho, de soberba, de orgulho, um espírito de rebeldia que pode pairar sobre aquela igreja local. E como vemos em Provérbios 16, 18, ó, o orgulho procede à destruição. A altivez do espírito precede a queda. E Deus, meus irmãos, é dito, ó, em Tiago 4, 6, Deus resiste aos soberbos. Olha aí. Então Deus está afastado, está distante. Até eu não coloquei aqui, mas acho que está em, se não me engano, irmão, se não me falha a memória, está em um Salmos que fala que Deus está distante dos soberbos. Então Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, tanto a graça salvífica como também a graça de dons espirituais, de talentos do Espírito. Da graça, né, de compreensão, de discernimento. E como também vemos em Romanos 12, 3, ó, não tenha cada um de nós um conceito de si mesmo além do que convém. Ou seja, Paulo está falando aqui para não nos acharmos demais, né? Achar que você você é muita coisa, né? Olha, eu mereço muita glória, mais honra. Não pode, né? A gente tem que ter ali a humildade. A gente não pode se achar, perdão, demais, né? A gente tem que ter ali o conceito de si mesmo, do que a gente é, do que a gente faz, não se achar que é muito além do que realmente somos, né? Então é isso, nós devemos ter muito cuidado com o orgulho, que é algo muito perigoso, algo que engana. Possamos fazer uma autoanálise, examinarmos a nós mesmos, para que possamos, se nós identificarmos algum sinal de orgulho em nós, possamos desfazer disso, né? Pedir para que Deus arranque esse sentimento de nós, essa terrível armadilha, e pedir que Ele nos coloque numa humildade como do Senhor Jesus. E este versículo é um convite, né? Autoavaliação séria e humilde. Uma autoavaliação séria. Paulo quer que os coríntios entendam quem realmente são diante de Deus, para que não se deixe levar por falsos motivos de orgulho, evitando assim a ilusão espiritual que pode destruir tanto a pessoa quanto a comunidade cristã. Então não só destrói aquela pessoa, como também pode destruir toda uma igreja, contaminar as outras pessoas com essa ilusão de orgulho, de a pessoa se achar demais. A gente tem que ter a noção, irmão, de que realmente somos diante de Deus. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Eu sou, né, sou uma pessoa que estuda a palavra, e aí tem ali um irmão que é diácono da igreja, ele é um presbítero. Aí, só porque eu tenho aqui um conhecimento da palavra, eu sou uma pessoa que tem um canal no YouTube, prego, né? Eu já quero me colocar acima do diácono, acima do presbítero. Não, porque eu sou tal. Porque eu tenho um grande conhecimento. Eu sou mais importante do que aquele diácono, que aquele presbítero. Eu não sou, não. Diácono é até dito na palavra de Deus, se não me engano, está em primeira, agora não me lembro, se é em 1 Timóteo 5, mas é dito que um presbítero ele é digno de mais honra, de maior honra. O próprio Paulo fala que dentro da igreja um presbítero é digno até de maior honra do que os outros irmãos. Não de honra de lisonja, né? Não, mas assim, de ter de honra de, sabe, respeito. Que geralmente os presbíteros geralmente são pessoas e são anciões da igreja, né? São pessoas mais de idade, então merece também, né? Tem essa princípio, né? De respeitar os mais velhos. Então é isso, os mais experientes na fé, de vida, né? Uma experiência maior de vida. Então eu não posso me colocar maior que um diácono, que um presbítero.
que ninguém, na verdade, né? Paulo fala, né, que nós devemos considerar a nós mesmos menor do que o próximo, do que o irmão. Mas, então é isso, é você se achar demais, você se achar muito do que você não é. A gente tem que ter a noção de que são diante de Deus. Tanto que todos nós somos pecadores, somos errôneos, mas também que dentro da igreja tem pessoas que, de forma de honra, de importância, estão acima de nós. Temos que colocar todos acima de nós. Não se achar maioral só porque tem um certo talento, um dom, e querer se colocar acima das pessoas. Então é isso, temos que ter muito cuidado com esse tipo com a soberba. Possamos ter cuidado com essa armadilha espiritual, com essa ilusão que nos ilude. Por isso que fala, né, que é uma ilusão, porque ela aumenta muito, ela inflama, né, ela é muita altivez, né? A pessoa se coloca num pedestal, num trono de pó, que desfaz. É isso. Muitas vezes o orgulho é isso, é um trono feito de pó, que a qualquer momento, com um simples sopro, irá desfazer. Como está dito aqui em Provérbios, o orgulho procede à destruição, a altivez do espírito procede à queda. Então, possamos estar longe, né, meus irmãos, desse orgulho, fazemos uma autoanálise de nós mesmos. Bom, meus irmãos, então esse foi o verso 7 de 2 Coríntios 10. E vou ficando por aqui, meus irmãos. Já estamos aí com mais de uma hora e meia. O estudo ele realmente ficou bem longo. Então, meus irmãos, vou ficando por aqui. Espero que até aqui os irmãos tenham sido edificados, tenham compreendido. Iremos dar continuidade a esse estudo na semana que vem, né, no próximo domingo. E eu creio que aí a gente vai terminar. Se não, a gente vai continuando até terminar o estudo. Quem sabe aí uma segunda parte, até uma terceira parte, uma trilogia, né, de estudos. Ok, meus irmãos? Então vou ficando por aqui. Peço aos irmãos que, por gentileza, possam deixar o vosso like, possam comentar, compartilhar e dizer o que você assim, o que achou. Se tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu estarei lendo e respondendo, tá? Não tenha vergonha, não tenha medo ou algo assim. Pode deixar que terei todo o prazer de estar lendo e respondendo. Ok? Então é isso, meus irmãos. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, que aqui temos estudos bíblicos, transmissões todos os domingos a partir das 8 horas, ok? Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.